Temos aqui uma pergunta que diz assim: sabemos que é de suma importância o conhecimento bíblico e a sua prática cotidiana em nossos dias, em nossas vidas, para uma vida espiritual salutar, incluindo também a escatologia bíblica, mas percebo quando se adentra nesse assunto que existe muita rotulagem, como por exemplo, uns dizem ser pré-tribulacionistas, outros dizem ser mid-tribulacionistas, outros dizem ser pós-tribulacionistas, outros dizem ser tricotômicos, outros dicotômicos ou arminianos e outros calvinistas. O importante é obedecermos o nosso Senhor e permanecer em sua santa presença, aguardando a sua vinda. E o que toda essa rotulagem ela traz algum tipo de divisão dentro da igreja? Vamos ler o que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16 a 18. Capítulo 3. 2 Pedro 3, 16 a 18. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqui encontramos o próprio apóstolo Paulo, que foi uma das colunas da igreja primitiva, dizendo sobre pontos difíceis de entender. Então ele mesmo reconhecia essa situação. Nós não sabemos o que Pedro se refere, não são listados nesses versículos. Então não se sabe o que Pedro considerava difícil de entender. Se ele possuísse todo o Novo Testamento, poderia dar alguma explicação sobre alguns escritos do apóstolo Paulo. Se não tivesse sido um apóstolo voltado especialmente aos judeus, talvez também compreendesse melhor as doutrinas de Paulo aos gentios, no que dizia a respeito à completa abolição da lei de Moisés. Então, Pedro poderia não ter sido tão definitivo sobre tais doutrinas por causa do seu ministério entre os judeus. E aqui, nesse verso 16 lido, ele diz: indoutos e inconstantes. A Bíblia também devemos entender que ela não pode ser de difícil compreensão ou de que o homem comum não pode compreendê-la, pois os indoutos, inconstantes, não tropeçam somente nessas coisas denominadas por alguns difíceis de entender, mas também distorcem os textos considerados simples para a própria destruição. Eles simplesmente não querem compreender e isso os leva à própria destruição, como diz aqui o verso 16, para a sua própria perdição. No verso 17, o apóstolo Pedro fala
que é possível um cristão ser conduzido ao erro e então cair de sua firmeza. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, o engano de homens abomináveis é distorcer as Escrituras para colocá-las de acordo com seus desejos e práticas pecaminosas. E nós, como diz aqui o nosso irmão, existe tantas correntes com relação à parte principalmente escatológica. Ele fala aqui também do nosso ser, da natureza do nosso ser. Ele fala através dos chamados arminianismo, calvinistas. E nós devemos entender que são correntes de pensamento, mas muito mais do que essas correntes que foram idealizadas num momento histórico da vida da igreja, a igreja que estava se desvencilhando da igreja romana católica. Esses pontos foram um resgate na Reforma Protestante de muita luta, de muito estudo. Então, de uma certa forma, é normal que isto ocorra, mas nós temos que nos prender a Jesus Cristo, a pedra principal. E nesse texto que estamos meditando, no verso 18 de 2 Pedro 3, diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a vida cristã é um crescimento. Cada graça, cada bênção do Evangelho estão na forma de sementes e são plantadas na criança recém-nascida de Deus. Muito importante, desde a tenridade, uma criança receber a palavra do Senhor, porque é promessa da parte de Deus, e quando for grande não se desviará dele. O apóstolo Pedro também diz em 1 Pedro 1,13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Isso é algo importante, porque isso vai se desenvolvendo na nossa experiência com Deus, no nosso amadurecimento. Se essas sementes forem regadas, semente da palavra de Deus, pelo céu e cuidadas pelo indivíduo segundo a palavra de Deus, crescerão até a maturidade completa. Nenhuma dúzia de obras da graça ou unções do Espírito fará uma pessoa completamente madura e além do estágio de crescimento na vida cristã. Então, devemos andar na luz e assim se crescerá normalmente até a maturidade em Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E assim a pessoa vai se desenvolver nesse crescimento. Amém. Pergunta do Tiago. Ele diz assim: é um erro fazer uma homilética e exegese a partir das letras hebraicas ou gregas, bem como nome, para trazer verdades implícitas? É uma boa pergunta. Nosso irmão deve ser um pregador, um ensinador da palavra do Senhor. E realmente, quando preparamos um sermão, uma das primeiras providências que devemos ter é ter esse conhecimento, se possível, um dicionário, uma concordância dos originais da palavra de Deus, tanto o hebraico como o grego, para termos um sentido mais importante do que aquela leitura quer nos transmitir. Também o que podemos chamar de pano de fundo, né? Contexto. Ele é muito importante para um bom entendimento da passagem que nós estamos realizando. Por exemplo, hoje falamos do profeta Isaías. E o profeta Isaías foi um profeta pré ou pós-exílio? Que exílio era esse? Que era o contexto daquela época? Ou ele foi um profeta do exílio? Então são circunstâncias que nós, como povo de Deus, devemos conhecer esse lado desse contexto do original, tanto do sentido da exegese, das línguas originais que foram escritas a palavra do Senhor, como esse contexto também histórico, para termos uma melhor compreensão e uma correlação com a aplicação da palavra de Deus para trazer para os nossos dias. Então, a recomendação, como Paulo fala em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. E Paulo conclui, que maneja bem a palavra da verdade. Então precisamos conhecer bem, e vemos, por exemplo, no Senhor Jesus Cristo, nos apóstolos, citando passagens do Antigo Testamento, passagens em que, com certeza, eles conheciam bem profundamente essa parte da exegese, das línguas originais e do contexto em que foram escritas. Amém.